Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos ao nosso segundo vídeo de capacitação dos aplicadores do Saego 2021. No primeiro vídeo, nós falamos sobre os procedimentos de aplicação. Então nesse segundo vídeo, nós vamos ver quais são as situações de aplicação que podem acontecer durante o processo e como eu, aplicador, devo proceder. Então vamos às situações de aplicação. Então, olha só, a primeira, situação que pode acontecer é um estudante sem teste nominal. Então, olha só, pode acontecer, por exemplo, de um estudante que veio de outra unidade escolar, foi matriculado depois. Lembrando que a base de dados para essa avaliação é o SEI. Tá? Então, todos os dados lá do SEI do dia 20 de agosto, né, os estudantes que constam na base de dados do dia 20 de agosto são os que vão aparecer lá o nome e vai vir a prova. Então, olha só, eu posso, em primeiro lugar, utilizar o teste extra do pacote da turma. Então, quando eu abro o pacote de aplicações, eu vou verificar que eu tenho ali, né, um teste extra. Então, esse teste extra, ele não tem nome. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, no cartão de respostas, lembrando que o cartão de respostas, ele vem vinculado ao caderno de questões. E ele não pode ser destacado, né? Reforçando isso. Então, eu vou escrever o nome e a data de nascimento do estudante, ok? E lá na lista de presença, eu vou escrever o nome completo do estudante na linha do sequencial do cartão. Então, olha só, lá no cartão eu tenho um número. O número que aparece no cartão é o número, certo? É o número do qual eu vou acrescentar o nome do estudante na lista de presença, tá? Eu posso também, então, em primeiro lugar, eu uso esse teste extra. Eu vou utilizar esse teste extra que não tem nome. Mas se, Luiz Carlos, lá na minha escola eu tenho mais alunos que precisam, então, fazer essa avaliação no dia. Aí, olha só, utilizei o teste extra, ainda tenho estudantes a fazer a avaliação, aí eu vou, então, para um teste de um estudante transferido da própria turma. Então, eu tenho um estudante transferido. Tenho lá um cartão que veio, né, para esse estudante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o nome e a data de nascimento do estudante. E aí eu vou marcar, como nós vamos ver lá na frente, o campo 3, cartão de respostas utilizadas por outro estudante. Porque aí o CAED, quando receber esse pacote de cartões, ele saberá que quem fez aquela avaliação foi o outro estudante, não aquele transferido. Lá na lista de presença, então, olha só, nós vamos riscar o nome do estudante, né, que não está presente naquele momento, e eu vou escrever à frente o nome do estudante que realizou a avaliação, utilizou aquele caderno de itens, né, e também o cartão de respostas, tá? E aí, na lista de presença, eu preciso, então, marcar os campos transferido e incluído. Então, transferido é para o estudante que eu risquei o nome e incluído para o estudante que eu acrescentei o nome. Depois, mesmo assim, aí eu ainda tenho estudantes precisando. Aí eu vou para o terceiro, né? A terceira alternativa, que é utilizar teste de estudante ausente da própria turma. Então, olha só, peguei cadernos em branco, depois eu pego os estudantes transferidos, depois eu vou para estudante ausente. Nesse caso, então, eu vou escrever, né, o nome e a data de nascimento do estudante e marcar o campo 3. Então, é parecido com o outro, né? Cartão de respostas utilizado por outro estudante. E aí, na lista de frequência, olha só, eu vou marcar, ao invés de transferido, eu vou colocar ausente. E incluído, ausente porque o estudante faltou, e incluído porque eu estou acrescentando aquele estudante que eu indiquei o nome na frente, ok? Risco o nome do outro e coloco o nome do estudante que realizou o teste com aquele número de cartão no dia. Mesmo assim, Luiz Carlos, eu ainda tenho estudantes que eu preciso de cadernos.
Daí, então, eu vou para a quarta alternativa, que é utilizar teste de outra turma. Então, olha só, utilizei os testes extras sem nome que tem na turma. Utilizei estudantes transferidos, depois estudantes ausentes, e mesmo assim eu preciso de mais, né? Cadernos de resposta e cartões, então vou para outra turma. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai marcar, né, lá na atividade, então peguei esse cartão lá da outra turma. Então eu tenho que marcar o campo 4, cartão de respostas de uma turma utilizado em outra. Aí, nesse caso, eu preciso inserir o código da turma em que o cartão foi utilizado, ok? E lá no sequencial, eu vou copiar o sequencial do cartão. Então, olha só, tudo que está dentro do meu pacote já vai ter o sequencial na lista de presença. Mas como eu peguei o cartão de outra turma, né, e o caderno também de outra turma, lá tem um sequencial. Eu vou escrever esse sequencial na minha lista de presença, certo? E aí eu vou assinalar a bolinha incluído, ou seja, eu estou incluindo, né, esse caderno de outra turma, ok? Mesmo assim, Luiz Carlos, eu ainda tenho estudantes, né, que precisam de caderno, não tem esse caderno. Daí nós vamos utilizar o teste da reserva técnica, tá? Então, todas as unidades escolares recebem um pacote de reserva técnica. Eu só utilizo a reserva técnica quando eu esgotei todas as possibilidades anteriores. Daí, então, eu vou utilizar esse caderno, né? Eu vou pedir ao coordenador local de aplicação e ele, então, vai levar esse caderno, certo? Eu vou escrever o nome e a data de nascimento do estudante, porque esse caderno está em branco, da mesma forma que o cartão de respostas. Na lista da turma, olha só, eu não vou realizar nenhum tipo de registro. Por quê? Porque eu tenho a lista de presença da reserva técnica. E nessa lista de presença da reserva técnica, aí sim eu vou escrever o nome completo do estudante, né, à frente do sequencial do cartão que eu peguei. Então lá tem um número. Na frente do número que eu utilizei com o aluno, tá? Eu vou colocar o nome e vou marcar incluído, que eu incluí esse estudante, tá? Como fica isso então? Olha só, lá na utilização de teste extra, então eu vou incluir lá o nome do estudante, certo? Então, olha só, aqui eu tenho o nominal, tem lá o nome do estudante. Lá no extra, olha só, não tem o nome, como vocês podem perceber aí. Daí o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar esse nome, tá? Acrescentei o nome lá do estudante. Lá no teste extra, olha só, eu tenho esses campos. E aí o que acontece? Olha só, eu tenho esses campos aqui que eu não vou fazer a marcação. O que eu vou fazer então? Eu vou inserir o nome. Vamos supor que a Cecília Meirelles é um estudante, né, que eu incluí lá na minha turma. Então eu peguei o teste extra, não tem nome do estudante, certo? Vou colocar o nome do estudante e a data de nascimento, como foi dito anteriormente. E lá na lista de presença, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou marcar incluído, como vocês observam aqui, e vou acrescentar o nome do estudante, que no caso é a Cecília Meirelles, ok? Então, olha só, lá no cartão de respostas, incluo nome e data de nascimento. Lá na lista de presença, eu marco incluído, certo? À frente do sequencial de cartão. Então, aqui, olha, está meu sequencial de cartão, como vocês podem ver, tá? Então, tem que coincidir lá com o cartão de respostas. E coloco o nome do estudante incluído, ok? Se eu utilizei estudante ausente da própria turma, então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar lá no meu cartão de respostas e eu vou assinalar lá, cartão de respostas utilizado por outro estudante, tá? Então, campo 3 do cartão de respostas. Vou lá e marco, como vocês observam aqui, olha só, foi feita a marcação, ok? Depois, olha só, eu vou inserir os dados do estudante que utilizou esse cartão, tá? Então, quem utilizou lá foi o Castro Alves. Aí eu coloco a data de nascimento de Castro Alves, ok? Lá na lista de presença, o que eu vou fazer então? Vocês se lembram?
eu tenho estudante ausente, então eu risco o nome do estudante, ok? Risquei lá o nome do estudante. Coloco o estudante que utilizou esse cartão, depois eu marco ausente, ou seja, o estudante que eu risquei, ele está ausente, e eu marco incluído. Significa que o estudante que eu coloquei o nome na lista, ele foi incluído nessa turma, certinho? Depois nós temos o estudante transferido. Então, olha só, estudante transferido. Aí eu vou lá e acrescento também, ó, pinta a bolinha lá, cartão de respostas utilizado por outro estudante, né? Outro estudante utilizou esse cartão de resposta. Acrescento o nome desse estudante e a data de nascimento. Então, agora, o estudante utilizado foi Machado de Assis. E coloco lá a data de nascimento de Machado de Assis. Isso no cartão de respostas. Lá na lista de presença, o que eu vou fazer? Então, olha só, eu já tinha utilizado o cartão extra com a Cecília Meireles. Eu já utilizei, certo, o aluno lá ausente, né, e coloquei o Castro Alves. E agora, olha só, para esse aluno, né, esse estudante que foi transferido, então, olha só, eu acrescento o nome e então aqui, olha, eu vou pintar a bolinha transferido, certo? Porque o estudante foi transferido. E incluído porque eu incluí um novo estudante, tá? E aí eu acrescento o nome desse estudante. Lembrando que em todos esses casos, o estudante assina na frente, tá? Então, você faz a coleta de assinatura do estudante, como dos outros, ok? Aí eu utilizei um teste de outra turma. O que eu vou fazer então? Olha só, agora eu vou marcar o campo 4, né? Cartão de respostas de uma turma utilizada em outra, ok? Aí, olha só, aqui eu vou colocar o sequencial da turma que eu estou utilizando o cartão. Então, eu peguei lá da turma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e trouxe para a turma 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar lá, certo, a turma que eu utilizei. Feito isso, olha só, eu vou colocar o nome do estudante que utilizou, certo, o cartão, e vou colocar a data de nascimento dele. Lá no cartão de respostas, olha só, lá na lista de presença, então, eu vou acrescentar o estudante. Então, é o Manuel Bandeira, né? Então, coloquei lá o sequencial do Manuel Bandeira, olha só. E aqui, né, eu vou colocar lá que foi transferido para outra turma, ok? Aí eu tenho um estudante presente que deixou o cartão de respostas em branco, né? Então pode acontecer. Por isso que é importante, todo estudante que entregar o cartão de resposta, confira para ver se ele marcou tudo direitinho, se não deixou nada em branco. Porque se deixou em branco, você já pode pedir para que ele, né, faça então essa marcação. Se por acaso você esqueceu, passou, né, desapercebido, então o que eu vou fazer? Lá no cartão de respostas eu vou colocar cartão de respostas de estudante presente que não respondeu ao teste, tá? Porque ele deixou lá em branco. E na lista de presença eu vou colocar presente, por quê? Porque esse estudante vai contar lá para mim a porcentagem que eu preciso, tá? Então, ele deixou o cartão de resposta em branco, mas eu tenho que deixar registrado que ele estava presente, ok? Se eu precisar, o estudante recebeu um cartão respostas, né, que tem uma falha de impressão ou cartão de teste, está faltando uma página ou algo assim. Então, eu preciso fazer a substituição desse teste, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, certo? Vai fazer a avaliação utilizando um teste extra do pacote. Então, tem um teste extra, eu utilizo esse teste extra, ok? E lá no teste, eu vou preencher cartão de respostas anulado. Então, aquele que está com defeito, eu anulo. Anulei essa avaliação. Daí, o que eu vou fazer, então? Como eu estou utilizando caderno, teste, né, extra, então, olha só, eu vou pegar, vou acrescentar o nome do estudante lá no cartão respostas, lembram?
a data de nascimento, e lá na lista de presença eu vou acrescentar o nome do estudante à frente do cartão, né, de respostas extra que ele utilizou. Ok? Então, aqui diz, né, aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Então, no cartão de respostas, né, eu vou realizar as mesmas marcações do estudante sem teste nominal. Tá? Então, na lista de presença, então, olha só, eu coloco anulado para aquele cartão, certo? E lá abaixo eu acrescento novamente o nome da estudante, ok? E na ata de sala, lembrando que tudo isso que nós fazemos, qualquer movimentação, eu vou registrar na ata de sala. Então, utilizei um teste extra, coloco lá que foi utilizado um teste extra. Teve uma avaliação, um cartão de respostas que estava com avarias ou estava faltando uma folha. Registro lá na ata de sala, tá? Então, tudo que aconteceu na aplicação, eu preciso registrar na ata de sala, ok? E aí, olha só, aqui diz, na linha sequencial do cartão utilizado, sempre marcar o campo presente, tá? Para esses estudantes, ok? E é isso, pessoal. Quando eu falo em reserva técnica, então eu tenho um pacote que vai, né, junto com a avaliação. E nesse pacote, então, olha só, eu tenho, então, uma lista de presença de ata de sala, então, para esse pacote. Lembrando que tudo que veio no pacote, volta no pacote. Então, eu utilizei lá a lista de um cartão extra desse pacote, então eu preciso usar a ata desse pacote, tá? Tudo correspondente. Só uma observação, quando eu falei lá da questão de utilizar o cartão de outra turma, quando eu utilizo o cartão de outra turma, tanto o aplicador da turma que saiu o cartão, quanto o aplicador que recebeu esse cartão a mais, precisam preencher em ata, tá? Então, qualquer movimentação deve constar na ata de sala. Daí, olha só, na reserva técnica, nós temos 5 cartões de respostas, ata de sala, lista de presença e o formulário utilizado da reserva técnica, ok? E esses registros precisam ser feitos. E aí o coordenador local fará, né, todo esse procedimento. Tá? Então, olha só, é necessário, né, o coordenador, então, ele vai ver, né, quais são aqueles estudantes fora da base, para já ir preparado com esses cadernos. Tá? E aí, olha só, nós utilizamos esse pacote extra quando eu tenho estudantes a mais que o previsto na turma, falta de pacote para as turmas fora da base, falta de pacote prevista na base. Então, se eu ver um extravio ou algo assim, não tem como, né, eu resolver lá na hora. Lembrando que depois de esgotado, todas aquelas possibilidades, tá? Então, olha só, eu tenho estudante a mais que o previsto na turma. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar, né, o cartão de respostas lá, o nome completo, data de nascimento e o código de cada estudante, tá? Na lista de presença, eu vou escrever o nome completo à frente do sequencial. Então, eu preciso prestar atenção que cada cartão tem um sequencial. E esse sequencial eu vou comparar com a lista de presença e colocar o nome do aluno à frente, certo? Para ficar tudo coerente, tá? E na lista de presença eu vou incluir lá, né? Colocar lá incluído, tá? Na reserva técnica, eu preciso, então, no formulário, informar os dados de identificação da escola e da turma, porque está em branco, certo? E aí eu preciso colocar o código da turma em que o pacote foi utilizado, tá? E aí eu vou marcar lá no campo estudante a mais que o previsto na turma. Então, olha só, aqui eu não faço marcação, certo? Eu vou inserir os dados do estudante que utilizou o cartão, tá aqui. Vou acrescentar na lista de presença, incluído, e o nome do estudante à frente, certo? Do sequencial que corresponde ao seu cartão utilizado na marcação. Ok?
E aí, no meu relatório, eu preciso colocar regional, município, escola. Lembrando que quem vai fazer isso, né, esse formulário de utilização de reserva técnica, é o coordenador local, ok? Vai preencher esses campos. Vai colocar o código da escola e o código da turma da qual, né, a avaliação foi aplicada. Lembrando que cada turma recebe um pacote, em cada pacote tem um número, um código de turma, tá? Então, esse código da turma que foi utilizado esse cartão que nós vamos indicar aqui, tá? Se eu tenho falta de pacote de teste para a turma não prevista na base de dados, lembrando que isso nunca aconteceu no nosso histórico, mas vai que aconteça, né? Então, eu preciso escrever o nome completo, data de nascimento e o código de cada estudante, tá? Lá no cartão de respostas. Na lista de presença, eu vou escrever o nome completo à frente do sequencial usado por cada um dos estudantes. E vou marcar incluído, certo? Porque eu estou incluindo esse estudante. E no formulário de utilização da reserva técnica, eu tenho que preencher aqueles campos que nós vimos ali anteriormente, certo? E vou marcar B, falta de pacote de teste para a turma não prevista na base de dados, ok? Então aqui, olha, eu preencho lá o nome do estudante e data de nascimento no cartão de respostas da reserva técnica. Na lista de presença, eu coloco incluído e coloco o nome do estudante à frente do sequencial do cartão utilizado por ele, ok? E no formulário de utilização da reserva técnica, vou lá e preencho todos os dados. Haja vista que está vazio, tá? Falta de pacote de teste para a turma prevista na base de dados. Então, os mesmos procedimentos, só que como falta pacotes, aí eu vou agora assinalar a letra C. Falta de pacote de teste para a turma prevista na base de dados, tá? Então, quem vai fazer isso é o coordenador. Aí eu sigo aqui os mesmos procedimentos, só que aqui, olha só, ausente, tá? Então, se eu extraviei o pacote, e aí eu acrescento aqui todos os dados, tá? Normalmente. E aí, olha só, uma coisa importante, aplicador. Então, você tem um coordenador local que ele vai te auxiliar no preenchimento do formulário de utilização da reserva técnica, tá? Então, todos os formulários dos pacotes utilizados na turma devem ser preenchidos corretamente. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? E aí, após a aplicação, os instrumentos encaminhados no pacote da reserva técnica devem ser devolvidos dentro do pacote da reserva técnica, tá? Então, o que saiu de um pacote volta para o pacote, ok? E uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é de não colocar um pacote dentro do outro. Daí, em caso de dúvida, ao fechar o pacote, chame o coordenador local e faça isso com ele, tá? Para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível, ok? Lembrando que se você tiver dúvida, entre em contato com a equipe de suporte do CAED. Então, nós temos o e-mail suporte.saego@caed.ufjf.br ou o chat, ok? Desejo a todos uma ótima avaliação.